Boa tarde, amigos do CISO Advisor, boa tarde, amigos da GR Cyber. Estamos começando aqui, eu em Campinas, o Wilson em Brasília, mais um Cyber Snapshot. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos. Vamos aqui para o Snapshot número 22, com notícias que nunca nos decepcionam, Wilson. Temos aqui hoje 9 olhando para nossas caras aqui. E a primeira delas é aqui, Wilson, sobre ransomware. Esse grupo aqui chamado The Gentleman diz a notícia que ele está liderando no segundo trimestre de 2026. Paulo, eu ainda não tinha escutado falar sobre esse grupo, tá? Mas o que essa notícia traz para nós é o seguinte: ela lista uma série de grupos. Hoje nós temos aproximadamente mais de 70 grupos ativos, e ele lista aqueles que estão mais ativos no segundo trimestre. Qual é a utilidade de um relatório desse? Na hora que um profissional de Threat Intel ele pega esse dado, a primeira coisa que ele faz é a seguinte: quem é esse grupo? Quais são os segmentos os segmentos industriais onde ele opera? Qual é a área geográfica onde ele opera? Quais são as vulnerabilidades que ele explora? Quais são as técnicas, táticas e procedimentos que ele usa? Com essas informações, ele pode construir ou ele pode robustecer a sua postura de segurança. Inclusive, nós temos alguns indicadores de comprometimento, a IOC, que estão vinculados e são divulgados isso. Tem várias bases de dados abertas, tá? Certos indicadores relacionados a certos grupos. Então, você consegue robustecer a sua postura de segurança. Para um profissional de Threat Intel, isso é ouro. É ouro. É legal. O ransomware continua sendo uma praga para a segurança da informação, para a cibersegurança. E nós vamos ver isso mais adiante no noticiário outra vez. Mas nós temos uma outra notícia aqui que é interessante, uma curiosidade. A notícia é de uma pesquisa do ISC2, publicada agora em julho, dizendo o seguinte, que a IA reduz vagas iniciais, mas está criando novas funções. Isso aí é o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Já está acontecendo, vai acontecer cada vez mais. Gostei muito do relatório da ISC2, tá? Basicamente, por quê? Porque ele, ao longo do texto, ele destaca a importância da validação humana. Não é apenas acreditar no que a IA lhe entrega. Essa informação ela tem que ser validada por um analista. Isso é muito importante. Muito importante. Se acreditar no que a IA lhe entrega, você pode tomar um susto. Na própria pesquisa, nós temos um dado que um número de que 62% dos entrevistados já constataram erros em recomendações provenientes de agentes de inteligência artificial. Então, isso demonstra. E um ponto interessante também é que a ISC2 ela diz que o conhecimento básico de cibersegurança continua sendo importante. Porque na hora que eu recebo uma entrega de um modelo de IA, eu tenho que ler aquilo e entender. E ter condições de dimensionar a importância dele, a relevância dele, para que eu possa orientar as minhas medidas mitigatórias. Então, homem no circuito, homem no loop decisório, e aquela base de conhecimentos continua válida. Você não pode confiar cegamente. A IA ajuda, mas se você não conferir, você corre o risco de tomar gol, né? Exatamente. Depois, nós temos uma notícia aqui, Wilson, de uma empresa de redes de Fortaleza que dá apoio para provedores de internet, publicou aqui uma notícia alertando esses provedores para prazos da Anatel. Vamos lá. Prazos da Anatel. Alerta coerente, alerta importante e relevante. Tá, ok? Mas tem um ponto nesse texto que chama a atenção. Ele diz o seguinte: o Brasil possui 3 camadas normativas empilhadas.
uma setorial, que é o regulamento da Anatel, uma nacional, que é a Política Nacional de Cibersegurança, instituída por um decreto, esse é o ponto, e a de governança, que é o CN-Ciber. O que eu digo é o seguinte, o Brasil não possui 3, não. Ele possui uma, que é o regulamento da Anatel. As outras 2, elas não são camadas normativas. Tá? A Política Nacional de Cibersegurança ela foi aprovada por um decreto. Esse decreto, os especialistas o denominam de decreto autônomo. O que isso quer dizer? Não existe uma lei que trata sobre o tema. Tá? Então, esse decreto ele tem um alcance muito limitado. Qual é o benefício dessa política, desse decreto? Qual é o grande ponto positivo desse decreto? Ele instituiu um grupo de trabalho para tratar do tema. É isso aí. E esse grupo de trabalho é o CN-Cyber, é o Comitê Nacional de Cibersegurança. Isso é ruim? Não, não tem nada de ruim, é muito bom. Tá? Só cuidado por não superestimar esse decreto, afirmando que ele é uma norma. Ele não é norma. Tá? Tem pontos positivos, sim. Ele dá uma orientação geral, ninguém é obrigado a seguir, ou melhor, ninguém não. Existe uma discussão grande sobre quem é obrigado a seguir. Eu, como empresário do setor privado, eu não sou obrigado a seguir. Não sou obrigado a seguir. Tá? Mas ele criou um grupo de trabalho, que é o CN-Cyber. O CN-Cyber, no início desse ano, o que ele fez? Um trabalho muito, muito legal, muito relevante. Ele apresentou uma proposta, uma minuta, de um projeto de lei para uma lei geral de cibersegurança. Então, é um trabalho muito positivo. Então, é isso, gente. Não são 3, é apenas um. Lembro que a Anatel ela tem uma lei de criação, onde se define competências da Anatel, e ela, apoiada nessa lei, ela criou um regulamento. Positivo. Agora, não são 3, é apenas uma. Tá bom, vamos ficar com a Anatel, que é a principal. Wilson, depois temos aqui uma notícia de 2 incidentes. Um com o laboratório Zabot, não sei se foi nos Estados Unidos ou se foi na Europa, e com a Coca-Cola. Os dois implicaram incidentes. Vamos lá, são incidentes diferentes. O laboratório Abbott ele teve 2 incidentes, tá? E a Coca-Cola teve um. O da Coca-Cola foi com uma subsidiária, no Canadá. Tá? É o que eu digo, atenção com partes relacionadas. O que me parece é que eles tomaram as medidas necessárias em tempo hábil e controlaram e contiveram esse incidente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Abbott. O Abbott ele adquiriu uma outra empresa, chamada Exact Science. A aquisição foi concluída em março. Os sistemas que foram alvos desse ataque foi o da empresa adquirida. Segundo o Abbott, não contaminou os sistemas originários, proprietários do Abbott. Contaminou apenas o que ele trouxe dentro de um processo de fusão e aquisição. Então, o que eu posso comentar aqui em termos de governança? Pessoal, cuidado com fusão e aquisição. Normalmente a turma parte para uma due diligence trabalhista, ambiental, mas esquece a cyber due diligence. E na hora que você vai integrar esses sistemas, não é trivial. Não é trivial. Então, é apenas uma recomendação. Nós tivemos no Brasil, há pouco tempo, uma grande fusão e aquisição que envolveu provedores de serviço de saúde. Não vou falar quais foram, tá? Mas foi muito grande e foi um trabalho danado. Você integrar os sistemas, integrar os dados, integrar essas informações, não é trivial. Tá? Então, ressalta a importância da nossa cyber due diligence, para que não tenhamos problemas futuros. Você vai integrar uma empresa nova com seus sistemas, você precisa ver o que está vindo junto, né?
Vamos voltar aqui, Wilson, ao tema do ransomware, porque a notícia registra que um dos grupos, o grupo chamado Killing, andou explorando uma falha crítica, que já foi um zero day, numa VPN da Palo Alto. Essa notícia é bastante interessante. Primeiro é o seguinte, o Killing, ele é um grupo muito ativo. Nós já falamos dele antes. E, inclusive, ele opera no Brasil. Ele já tem casos de incidentes com empresas brasileiras. O segundo ponto relevante é falha crítica em VPN. Gente, VPN pode ser bypassada. Existem técnicas, táticas e procedimentos que você consegue ultrapassar uma VPN. Não, mas se ela tiver problema, essa aqui tem uma falha crítica. Lembro que uma VPN é um software. Exato. Como todo bom software, ele pode ter problema. E o terceiro ponto relevante é o papel da CISA. O que a CISA fez? A CISA é a Agência de Segurança Cibernética norte-americana. Quando ela identificou esse problema, ela incluiu essa falha crítica no seu catálogo KEV, que são de vulnerabilidades exploradas, tá? E determinou que essa vulnerabilidade fosse tratada em 3 dias. Determinou a quem? Para as agências federais norte-americanas. Isso demonstra, primeiro, qual é o alcance de uma agência reguladora. No caso deles, ela determina, ela dá ordem para as agências federais. E colocou prazo, 72 horas. Então, resolva esse problema. Fez a sua análise em termos de prioridade, verificou a criticidade e resolvam. É um excelente exemplo de um papel de uma agência reguladora. É isso. Bom, agora nós vamos para uma outra área da segurança da informação. Tem uma estatística trazida aqui pela LexisNexis Risk Solutions, dizendo o seguinte, que tem uma alta de 180% em fraude digital, Wilson. Olha, Paulo, o número não me impressiona muito, não. Tá? Eu vejo esses números assim com uma certa ressalva. Mas o que eu posso dizer? O número de fraude está aumentando. E lembrar, aqueles que nos escutam, que normalmente em um caso de fraude, independente de qual seja, o fraudado, ele faz algo. Ou ele clica no link, ou ele acredita numa mensagem. Então, como é que se trata isso? Não tem outro jeito. Vai tratar isso com conhecimento, com atenção, com conscientização. Então, aos empresários, aos gestores, às lideranças sêniores, preparem a sua equipe. Preparem a sua equipe para lidar em um ambiente onde nós temos uma tendência de incremento do número de fraudes e aceleradas e aperfeiçoadas com o uso da inteligência artificial. É isso. Temos que treinar. Vamos voltar para números, né? Os números que também não impressionam. Esse é sobre o Brasil, dizendo que o Brasil lidera ataques de ransomware na América Latina. Um número trazido aqui por uma empresa chamada Vision Cybersecurity. Olha, Paulo, essa notícia ela nos apresenta qual é a realidade. Na hora que eu comparo o Brasil com os outros países da América Latina, o Brasil é muito maior em termos de economia, em termos de footprint digital. O Brasil é muito maior do que todos eles. Então, é natural que esse número de incidentes seja maior no Brasil. O problema que eu vejo nessa notícia não é o número, não é essa constatação. É que chega um ponto onde a empresa ele diz o seguinte, que a concentração de ataques no Brasil está ligada à escolha de alvos cirúrgicos, focados em setores onde cada minuto de paralisação custa milhões de reais. Eu não vejo conexão de causa e efeito com o fato do aumento do número de incidentes com esse argumento que foi colocado.
o Brasil responde pela maior quantidade de ataques simplesmente porque o footprint digital do Brasil é muito maior. Esse é o ponto. Tá certo. Bom, vamos aqui para uma notícia positiva. É sobre o IPEN, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que opera em São Paulo, opera lá dentro da universidade, dentro do campus da Universidade de São Paulo, e está promovendo um workshop internacional sobre cibersegurança nuclear. Paulo, essa notícia é bem alvissareira. Tá? Eu gosto muito desse tipo de, digamos, desse tipo de treinamento. O que está acontecendo aqui me parece ser um grande treinamento de um incidente nuclear decorrente de um evento de cibersegurança. Isso é muito bom. Eu sou um defensor desse tipo de prática. Todo treinamento sempre é bom. É o que eu sempre digo, né? Vamos afiar o machado. Particularmente no setor como energia nuclear. Setor extremamente crítico, com consequências. Já tivemos esse tipo de consequência no Brasil, não foi um incidente nuclear. Se nós olharmos para trás, o que aconteceu não foi um incidente cibernético, mas foi um incidente nuclear, aqui em Goiânia, aqui pertinho aqui de casa. Então, é um setor que não pode falhar. E esse tipo de treinamento contribui com a prontidão das equipes de segurança. Notícia bem alvissareira, gosto muito. E parabéns ao IPEN e ao CNEM. Mas falando aqui de incidente nuclear, tem uma história aqui, a nossa última notícia, sobre a CISA. A CISA entrou em ação mandando corrigir uma falha grave, uma falha de exploração remota de código no Langflow, que é um framework para construção de agentes de IA. Parece que é a jaula do leão que esqueceram a porta aberta, Wilson. Olha aí. Paulo, isso aqui, primeiro, é preocupante. A CISA tomou as providências, essa notícia conversa com a anterior, mas olha o que está escrito aqui. Ó. Prioriza a correção de uma vulnerabilidade crítica no Langflow, que é um framework visual para construção de agentes de IA. Aquele novo insider, né? Um agente de IA dentro da sua infraestrutura, que nós já conversamos que é um novo insider. A falha registrada como CVE número tal permite que um atacante não autenticado execute código remoto, como root, em ataques de baixa complexidade. Isso quer dizer o seguinte: qualquer script kid pode explorar essa vulnerabilidade. Isso é jogar gasolina na fogueira. Tá? A CISA, tomando ciência, fazendo a sua avaliação, inseriu essa vulnerabilidade no seu catálogo e, mais uma vez, ordenou que as agências federais corrigissem isso em 3 dias. Eu vou além. Eu sugiro aos nossos empresários, aos nossos especialistas que nos acompanham, que deem uma olhada nessa vulnerabilidade. Ela extrapola o segmento público. Extrapola, inclusive, o país. Para mim, isso aí é uma recomendação global. Tem esse problema, vamos olhar. Vamos olhar porque, a partir do momento que eu consigo acessar, acessar uma porta de acesso remoto, tá? E rodar algum script como administrador, como raiz, eu tenho um problema. Problema muito grave. Wilson, Sara, foi a nossa última notícia da edição de hoje, edição de número 22, do Cyber Snapshot. Para quem nos assiste, nós estaremos, eu e o Wilson, na próxima semana com outras notícias. Espero que nenhuma seja decepcionante, né, Wilson? Não tem como não ter notícia. Esse nosso segmento ele é bastante profícuo.
Nunca nos Inspirador, digamos assim. Inspirador, exatamente. Pessoal, boa tarde. Wilson, obrigado. Obrigado a quem nos está assistindo e até a próxima edição. Boa tarde, pessoal.